A quarta e última lição do filme O Resgate do Soldado Ryan, não que essa quarta esgote o filme, mas eu me propus a compartilhar com vocês apenas 4 lições de muitas outras que a gente tirou do filme O Resgate do Soldado Ryan, um dos treinamentos que eu comentei com você que eu fiz na semana passada para uma multinacional, para mais de 120 gestores. Uma das características mais importantes que o líder precisa fomentar é desenvolva um espírito de família dentro da sua equipe. Capitão Miller, Companhia Charlie, 2º Batalhão de Ataque. Cabo Henderson, Companhia E 501. Ryan, 1º da 506. Soldado Toib, 3º da 506. James Francis Ryan? Sim, senhor. Como adivinhou? O que vieram fazer aqui? Viemos por causa dele. Ryan. Por minha causa, senhor. Seus irmãos foram mortos em combate. Quais irmãos? Todos eles. Vieram até aqui só para dizer isso? Bom, você vai para casa. A ordem é levá-lo de volta. Isso não faz sentido, senhor. Por quê? Por quê? Por que eu mereço ir? Por que não os outros? Eles lutaram tanto quanto eu. É o que vão dizer à sua mãe quando ela receber uma outra bandeira dobrada? Diga a ela que, quando me encontrou, resolvi ficar aqui com os únicos irmãos que me restaram. E que eu não vou abandoná-los de jeito nenhum. Eu acho que ela vai entender. Quando o soldado Ryan foi achado e o capitão Miller falou para ele que aquela missão era para levá-lo de volta para casa porque seus irmãos haviam falecido, ele se recusou a ir. E o capitão Miller virou para ele e falou assim: cara, mas o que a gente vai dizer para sua mãe? Ele disse: diga para minha mãe que os meus irmãos estão aqui. Os meus novos irmãos, os meus verdadeiros irmãos, eles estão em guerra. Enquanto eles estiverem em guerra, aqui eu estarei. Um sentimento de pertencimento, um sentimento de engajamento, um sentimento de união que aquele comandante do soldado Ryan, que era um cabo, ele conseguiu desenvolver naquela equipe. Mesmo ele podendo ir para casa, mesmo ele podendo sair da guerra, mesmo ele podendo voltar com vida para casa, ele falou: não, 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 não. Enquanto eles estiverem, eu também estarei. E no final da Segunda Guerra Mundial, um historiador, na verdade é um repórter que acompanhou a guerra, foi fazer um histórico sobre a Segunda Guerra Mundial e ele começou a entrevistar diversos soldados que participaram da guerra. E a pergunta que entregava a ele era o seguinte: o que faz uma pessoa correr diante de uma metralhadora? O que faz uma pessoa, um soldado, correr na direção da metralhadora sabendo que ele pode perder a vida? E aquele historiador imaginava receber como resposta: a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira do Brasil, a bandeira do seu país, o patriotismo. Mas a grande verdade, as respostas que ele obteve, todas giravam em torno do mesmo eixo. Se eu não avançasse, o meu companheiro ao lado iria ficar em risco. Como todos os meus companheiros avançaram, eu não podia ficar para trás. Se eu ficasse para trás e não avançasse, eu colocaria o meu comandante em risco. Nós somos uma equipe. Se a equipe avançou, eu avanço. E aquele historiador aprendeu o seguinte: que o que faz o soldado avançar, apesar das dificuldades, apesar da crise, apesar de ter uma metralhadora muitas vezes atirando na direção dele, é o sentimento que ele tem de pertencimento para aquela equipe. É o sentimento que aquela equipe consegue criar de família, de união, de unidade. E se a equipe avança, ele não se sente confortável em ficar parado. Em momentos de crise, líder, leve consigo essa quarta lição. Desenvolva na sua equipe, desenvolva nos seus homens e mulheres um sentimento de família, um sentimento de pertencimento, de engajamento. E você vai ter condições de superar todos os seus obstáculos. Um abraço.